E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biogameplay, tudo belezinha com vocês? Bom, tava lá vendo as formulações de aula, então assim, né, já aproveitando aqui, então eu vou colocar a primeira aula do primeiro, vou colocar assim, aula do primeiro colegial, aula do segundo, por aí vai, beleza? Aula um, aula 2 e por aí, e aí por diante. Eu queria falar uma fita pra vocês. Eu te mudei o wallpaper aqui, né? Porque sabe, aí vai ficar um meio negócio meio assim e tal. Eu coloquei os Royal Knights. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. É isso aqui, esse backup ainda. Acho que eu vou deixar até inclusive. Então é isso aí. Eu não vou ter. Eu vou deixar esse backup aqui no HD de 2 TB. Aí. No HD não, no SSD de. No SSD de 2 TB, né? Não tem mais HDs na máquina. Bom, belezinha, belezinha, belezinha. Vamos que vamos então começar aqui aulas de biologia. Essa aula de F eu vou... Olha só, pessoal, para vocês verem que eu fiz bonitinho, olha só que doideira. Fiz a aula que eu não vou precisar dar. Mas fazer o que, né? Bom, eu vou começar aqui então. Tinha um... Putz, o Silvério me ensinou a fazer isso uma vez. Eu vou procurar aqui no Dr. Google, né? Inclusive depois eu vou comprar o Office mais novo, tal, comprar o originalzinho, pá. É... Um full screen. Não foi tão assim não. Será que é alguma coisa aqui? É, aqui, é isso mesmo. Nem precisei terminar de ler lá. De verdade, ó, não tinha chegado a resposta ainda não, ó. Não tinha nem, não tinha nem aparecido, eu fui ali no cantinho da tela. Bom, pessoal, eu sou o professor Diego. Eu consegui o emprego lá no Colégio Atlas, que usa o sistema de ensino COC, certo? Então, eu vou começar mostrando para vocês o que quer dizer cada coisa. No caso aqui, a aula 1 vai ser sobre o primeiro capítulo da apostila. Tô começando aqui com a matéria do primeiro colegial, beleza? E aqui FGB quer dizer Formação Geral Básica, beleza? Então, o primeiro capítulo chama Introdução à Biologia. A gente precisa pontuar umas coisas aqui. Então, por exemplo, começar... Deixa eu fechar esse navegador aqui. Começar falando aqui, o primeiro assunto é a vida, né? Então, eu vou dar uma lida para vocês e dar uma explicadinha, beleza? O conteúdo começa assim. Lembrando, eu tirei o conteúdo de lá, mas quem escreveu aqui fui eu, beleza? Só peguei lá e coloquei minhas palavras e tal. Quem preparou tudo a aula certinho não foi o Ctrl+C, Ctrl+V da apostila, fechou? A vida como a conhecemos é o resultado da junção de fenômenos físicos e químicos atuando em perfeita harmonia, que como resultado gera um ser vivo, beleza? Então, a princípio, a gente tá falando da vida como é hoje, né? Então, o que seriam fenômenos físicos? Alguém tem ideia? Ah, é verdade, eu não tô, não é uma live. Nossa, que vergonha, que vergonha. Tá. Fenômenos físicos são as. Se a gente estiver falando da vida na origem, é, raios, energização geotérmica. Nos dias de hoje, uma cópula pode ser considerada um fenômeno físico, né? Até porque são, tipo, é físico, né? E fenômenos químicos, no início, seriam a junção de moléculas, a junção de átomos formando compostos orgânicos. E hoje, na vida mais atual do nosso planeta, seria as reações bioquímicas que dão origem aos seres, né? Por exemplo, a fecundação, a mitose, né? No caso, divisão binária também, que você vai juntando lá os nutrientes para fazer. Enfim, tá. Agora vou mostrar para vocês o próximo tópico. Chamamos de vida tudo aquilo que possui atividade celular.
produção de energia via fermentação ou respiração celular. O que quer dizer isso aqui? É que tudo que a gente considera vivo, seja unicelular, pluricelular, procarionte, eucarionte, seja qualquer reino, esse ser ele precisa ter pelo menos uma célula, e essa célula precisa fazer ela precisa produzir energia via fermentação ou via respiração celular. Eu não coloquei o quanto de energia gera, porque isso aqui é uma aula para o primeiro colegial, acabaram de sair do 9º ano e tal. Ainda tem a ideia de que respiração é mais uma questão de não morrer sufocado, mas ninguém entendeu direito o porquê isso ainda. Então, assim, tá uma forma bem resumida. Mas é isso. Quem faz fermentação? Geralmente quem faz fermentação são as bactérias, as leveduras e bolores também fazem fermentação. Bolores fazem, né? Fazem. E a respiração é a maneira mais eficiente, que no caso são aqueles seres que já possuem, que já conseguem oxidar a glicose, né? No caso, por exemplo, a gente faz as duas coisas, né? A fermentação é algo basal, a respiração é um plus. Então a gente tanto fermenta quanto respira. Vou dar um exemplo de fermentação, certo? Fermentação é um processo menos energético, cujo o metabólito, ou seja, o resíduo, geralmente vai ser algum ácido. Então, por exemplo, se você colocar um fermento no pão, ele vai fermentar aquele carboidrato que está ali, que no caso do pão pode ser tanto a celulose quanto o amido, e aí o serzinho vai defecar, vamos dizer assim, o resíduo dele, não é cocô de fato, pode ser um gás, pode ser um ácido, no caso do pão é o gás carbônico, então o pão começa a encher e fica grande, beleza? Mas no caso, por exemplo, da nossa célula muscular, ela também faz fermentação. O resíduo da fermentação é o ácido lático, né? Aquele que dá a queimaçãozinha. E no caso da respiração celular é o processo da cadeia transportadora de elétrons, que vai se originar no ciclo de Krebs, enfim. Lembrando, respiração, maior eficiência, fermentação, menor eficiência. Agora, o próximo tópico. A vida como a conhecemos tem como seu principal elemento químico o carbono. Aí eu representei pelo C, que é a letra dele na tabela periódica. E em sua maioria, não são todos, compostos que possuem carbono são chamados de compostos orgânicos. Beleza? Além dos compostos orgânicos, estudos recentes demonstram outros ingredientes necessários ao surgimento da vida, como a zona habitável de uma estrela, que é onde nós estamos, né? A zona habitável é aquele lugar que não é nem tão distante para deixar o planeta gelado, muito gelado, para ficar frio ou água em estado sólido na maioria do planeta, etc. Quanto nem tão perto para deixar ele muito quente e também travado gravitacionalmente com a estrela, entendeu? Então essa zona habitável, no caso do nosso sistema solar, ela é formada por Vênus, Terra e Marte, certo? Então assim, qual seria então os outros dois planetas que a gente poderia ir? Marte, né, o que a gente tem a tecnologia pronta, mas a gente ainda não aguenta a viagem também. Até a gente tem a tecnologia para ir, mas não para se estabelecer. E Vênus, apesar de estar na zona habitável da estrela, ela é um inferno, tipo, muita pressão, muitos vulcões, muito ácido, enfim, Vênus também foi excluído do rolê. Então, no nosso sistema solar, o único lugar onde a gente poderia, talvez um dia, colonizar é a Lua, né, nosso satélite, Marte e as duas luas de Marte. Ponto. De resto, impossível. Beleza? Lembrando que isso é uma possibilidade, provavelmente nem daqui 1000 anos isso vai acontecer, porque é um negócio muito complicado, mas convenhamos. Então, ó, zona habitável da estrela, tectonismo, o que seria tectonismo? O movimento das placas tectônicas, certo? Movimentos das placas tectônicas movimentam os continentes e também provocam atividades vulcânicas. Atividades vulcânicas essas que pegam os nutrientes do manto e jogam na superfície, proporcionando um solo muito rico, elementos químicos diferentes para a formação de diferentes compostos e por aí vai.
satélite natural grande em relação ao planeta, no caso a Lua em relação à nossa Terra. A Lua não é o maior satélite natural do Sistema Solar, mas ela é o maior satélite natural em relação ao planeta hospedeiro, entendeu? Então, beleza. Então, a Lua contribui tanto como um escudo gravitacional também, não é só Júpiter, como movimento de marés, etc e tal. Água líquida abundante, né? Isso já pegando o fato da zona habitável da estrela. Então, você está numa faixa de temperatura que não é nem muito frio nem muito quente, vai ter água líquida abundante. Atmosfera respirável, né? Então, no caso, a nossa atmosfera, a gente precisa do oxigênio, né, para fazer a respiração celular. A gente vai, o oxigênio vai para dentro das nossas células para a produção de energia, certo? E o gás carbônico a gente respira, que é o nosso metabólito da respiração celular. No caso do lado dos fungos que eu falei era a fermentação, mas no caso da nossa, o gás carbônico é o metabólito da nossa respiração. Cada organismo funciona de uma maneira. O que vocês tinham que entender lá era fermentação e respiração no termo de um gerar mais energia e outro gerar menos, beleza? Ok. Períodos noturnos e diurnos breves, o que significa isso? Que entra ali junto com a, a zona habitável da estrela. Quer dizer que o planeta, ele, além dele não ser travado gravitacionalmente com a estrela, para não ficar um lado muito quente e um lado muito frio, mesmo que ele não fosse travado, se ele tiver rotação muito lenta, a vida não vai conseguir estabelecer, porque mesmo que o planeta gire devagar, um lado ainda vai continuar muito quente e o outro muito frio. Então, períodos noturnos e diurnos breves fazem a vida ser possível. Clima ameno, também, mediante a zona habitável da estrela, dentre outros fatores. Isso aqui, pessoal, é só uma listinha assim breve. A gente nem sabe, nenhum cientista sabe de todas as variáveis para o surgimento da vida, ninguém sabe disso. Talvez um dia nem saibamos. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia das condições plausíveis para a vida existir. Ok, continuamos aqui. A teoria aceita sobre a origem da vida atualmente são as fumarolas vulcânicas, visto que compostos orgânicos, inclusive o RNA, né? Nesses locais recebem muita energia geotérmica e já foram encontrados vestígios de RNA em rochas magmáticas. Aqui o que eu falei, né? Da zona habitável da estrela. Então, por exemplo, ó, aqui seria Mercúrio, e aqui seria Júpiter, né? Inclusive, apesar de estar tudo mais ou menos do mesmo tamanho, só essa rodinha aqui de Júpiter já é bem maior que a Terra, pra vocês terem uma ideia de como o nosso planetinha é pequeno. Enfim, então essa faixa verde aqui, no comecinho dela tá Vênus, no finalzinho tá Marte, entendeu? Então a gente tá no meio do meio, assim, é o melhor lugar que tinha pro nosso planetinha tá. A gente foi, você não tem ideia de como a gente foi cagado no universo. Cagado assim, a gente foi sortudo, né? Fomos abençoados com um planeta maravilhoso como esse. Aqui o vulcanismo, o tectonismo. Então, por exemplo, ó, são dois tipos de movimentos das placas tectônicas, né? O de obdução quer dizer que uma placa vai para frente, a outra vai para trás, mas elas continuam em paralelo, nenhuma sobe por cima da outra. Geralmente, esse movimento acontece quando são placas de mesma densidade ou de densidade muito próximas. Então, entre placas oceânicas, entre divisões de placa oceânica com oceânica ou continental com continental. Já o movimento de subducção, ele geralmente acontece quando a divisão ela é entre uma placa oceânica e uma placa continental, sendo que a placa oceânica ela é muito mais densa do que a placa continental. Então a placa oceânica, tipo assim, pensa que as duas estão assim, né? Aí a placa oceânica desce, a continental sobe, e nisso que a placa oceânica desceu, ela empurra o magma para os vulcões que estão ali perto daquela região. Então, por isso que geralmente depois de um terremoto assim, logo em seguida os vulcões já ativam, né? Os vulcões estão naquela pegada ali. Prosperidade da vida. A vida ocorre no interior... Aqui, é o novo tópico, né? Prosperidade da vida. A vida ocorre no interior da célula e compreende-se por célula toda a estrutura microscópica constituída de citoplasma, organelas celulares, núcleos que guardam material genético ou DNA, e envolto por uma membrana citoplasmática. Assim entende-se que todos os seres vivos são organizados com base nas suas células, o que é considerado a base fundamental da vida. Pessoal, aqui eu me equivoquei, certo? As células bacterianas não funcionam assim, tá? Então eu vou pontuar as diferenças aqui para você entender, porque quando eu tava pensando, quando eu fiz a aula, eu não tinha me ligado que eu não falei das células bacterianas. Então vamos colocar as diferenças aqui. Citoplasma, as bactérias também têm.
Organelas celulares elas não têm. O núcleo também elas não têm. As bactérias têm um DNA circular, tipo um círculo mesmo. E envolto por membrana citoplasmática, correto? E é isso. E além disso, as bactérias têm parede celular, mas parede celular não é como é que fala? Uma característica necessária à vida, só tô pontuando. Como eu esqueci de comentar sobre as células mais simples, né? Organismos mais simples com as bactérias, então acabei pontuando aqui. Tô lembrando, pessoal, vamos colocar as diferenças? Citoplasma, bactérias sendo bactérias, arqueas, enfim, todos têm. Organelas? Não. Núcleo? Não. Membrana citoplasmática? Sim. Então, perdão por não ter colocado, mas tá pontuado aqui. Assim, entende-se que todos os seres vivos são organizados com base nas suas células, que é considerada a base fundamental da vida. O que quer dizer esse último parágrafo? Então, por exemplo, assim, se eu olho uma célula bacteriana, eu sei reconhecer que ela é uma célula bacteriana por causa das estruturas, que são DNA circular, plasmídios, como é que fala? O DNA circular solto no citoplasma, né? Uma parede celular de peptidoglicano ou de lipopolissacarídeo. Enfim, eu sei que é uma bactéria pelas estruturas. Assim como eu sei o que é um protozoário pelas estruturas. Assim como eu sei como é um animal pelas estruturas, um vegetal pelas estruturas, um fungo pelas estruturas e por aí vai. Próximo tópico. Vírus não são considerados vivos, pois não possuem células. Então há muito debate sobre considerá-los vida ou não. Mas o consenso da comunidade científica, é que o vírus é apenas um parasita genético não vivo, entendeu? Então pensa que o vírus ele é um ser não vivo que interage com seres vivos, mas pro nosso entendimento atual da ciência, embora tem gente que considere, embora tem gente que não, mas o consenso geral da biologia, da medicina, seja lá qual área que você estiver estudando, vírus não é ser vivo e ponto. Pode ser que um dia isso mude? Pode ser, mas no momento que eu estou gravando essa aula, vírus não é considerado ser vivo, e nem no momento que eu produzi a aula, né? Vamos lá. A morte é um processo natural onde a energia proveniente da cadeia transportadora de elétrons, lembra lá da respiração celular que eu falei e tal, beleza? Para de fluir pelo organismo. Então a vida, para se propagar, precisa que os seres vivos tenham a capacidade de se reproduzir, porque se os organismos não são imortais, e a vida para se propagar precisa que os seres vivos se reproduzam, certo? Visto que a imortalidade biológica é restrita a algumas espécies. Sim, existem espécies que são biologicamente imortais. Por exemplo, as hidras. Se elas não forem predadas, elas conseguem viver eternamente. Sem, tipo, tá no fim da vida, volta a ser jovem, por aí vai. Esse animal existe, não é a hidra mitológica, não. É um bichinho do mar lá, bem pequenininho e tal. Mas, ele tem uma imortalidade biológica. E a imortalidade plena nunca foi vista na natureza. O que seria uma imortalidade plena, pessoal? Tipo, deuses. Aquela galera assim que você tipo, explode e é isso aí, vai pedaço do lado e volta e tal. Esse tipo de coisa nunca foi visto na natureza e não há motivo pra gente acreditar que isso exista, visto que nada no universo é eterno e infinito. Então, não há por que imaginar que uma forma de vida que é muito mais frágil do que do que um planeta, ou de que uma galáxia, ou de qualquer outra coisa, seja eterna, sendo que nem esses próprios corpos celestes são. Então, enfim, passamos para o próximo tópico. Existem dois tipos de reprodução entre os seres vivos. A assexuada, certo? E aqui, quando eu falo assexuada, eu falo todas as formas de reprodução assexuada. Quero dizer, fissão binária, brotamento. E é isso, entendeu? Tudo que não troca gameta, ou tudo que não troca material genético, é reprodução assexuada. E a reprodução sexuada é onde há junção de material genético. Então, por exemplo, a cópula dos mamíferos é uma reprodução sexuada. Eu tô falando sem ler aqui, tá? A reprodução dos anfíbios, né? Que jogam os seus gametas na água e nem chega a ter cópula, também é uma reprodução sexuada. Deixa eu ver outro tipo de reprodução sexuada. A postura de ovos, né? Se bem que também rola cópula, né? Pra você ver, eu tô falando as coisas de cabeça, assim, tô lembrando ficar bem interativo com vocês. Tá, a polinização vegetal também é uma reprodução sexuada, e como que uma planta vai dar um fight com a outra? Não vai, né, gente? Então vai lá, o insetinho se alimentar do néctar tal. Aí ele pega o pólen dessa planta e leva pra outra, e entendeu? Ainda é uma reprodução sexuada. Então, até aqui os exemplos. Tem outros, mas é só para vocês entenderem o conceito. Meu objetivo aqui é que vocês entendam o conceito para conseguirem aprender as coisas sozinho, mas precisando estou aqui também. Interações e estímulos.
com o meio, interespecíficas ou intraespecíficas. Fazem parte do cotidiano dos seres vivos. Então, lá, interações com o meio, por exemplo, inspiração e expiração. Certo? Tô inspirando oxigênio, expirando gás carbônico. Hidratação. Tomar um tererezinho aí não humilde. Interações interespecíficas envolvem. Interespecíficas quer dizer entre espécies diferentes. Então, predação. Exemplo, leão-zebra. Parasitismo. Exemplo. Exemplo foi foda, hein? Exemplo. Parasitismo seria um fungo. A micose na unha do dedão do pé lá, micose. Não, micose não é da unha, micose. Não, a micose da unha frieira do meio, né? Isso. Então a micose na unha frieira também seja parasitismo. Show? Mutualismo. O mutualismo é quando ambos têm benefício. Ambos têm tipo, um benefício muito grande assim e eles não conseguem viver um sem o outro. Aí o comensalismo é que quando ambos têm benefício, mas conseguem viver sem o outro tranquilamente. E a protocooperação é quando, assim, às vezes um nem tem benefício. Por exemplo, eles só vivem juntos. Vou te dar exemplo. Vou pegar aqui o exemplo do mutualismo. O passarinho com o boi, né? O passarinho come o carrapato, então o carrapato passa a doença pro boi, suga o sangue do boi, então o passarinho come o carrapato, show de bola, ajuda o boi e o boi ajuda o passarinho fornecendo o carrapato. Que uma relação de comensalismo, isso agora não me veio nenhuma na cabeça. Juro pra vocês, perdão pessoal, não veio nenhuma relação de comensalismo na cabeça. Então, de protocooperação eu posso citar, por exemplo, dos tubarões e arraias com as rêmoras. O tubarão e a arraia não ganham absolutamente nada com as rêmoras ali, mas as rêmoras comem o resto das refeições deles. Então isso seria uma protocooperação, certo? Lembrei de outra de mutualismo, né? As bactérias benéficas que ficam no nosso corpo. É uma relação de mutualismo. Você ajuda elas fornecendo o meio e elas te ajudam impedindo que outras bactérias prejudiciais se instalem ali. Bom, vamos lá. Você não vive sem elas, elas não vivem sem você. Que legalzinho, né? Interações intraespecíficas, que são da mesma espécie. Então, canibalismo, né? Cópula, cuidado parental, competição por fêmeas ou territórios. Vamos lá? Para se manter vivo, aqui deveria ser viva, né? Ou vivas. Perdão. Não, é para se manter vivo mesmo, né? Porque as células... eu tô falando de organismo, então eu conjuguei o verbo corretamente. Então, ó, para se manter vivo, as células, ou célula no caso de organismos unicelulares, precisam crescer em tamanho, que é a hipertrofia, certo? Então, ou seja, crescer em tamanho. Você tá lá com o braço parecendo um chassi de grilo, você vai lá e dá uma treinada e vamos lá, ficou gigante, pá, hipertrofia. Ou em número, que seria a mitose ou hiperplasia. Lembrando, pessoal, não confundir hiperplasia, que é o crescimento natural, com neoplasia, que são os tumores, beleza? Então, elas precisam ter esses dois tipos de crescimento. Crescimento em tamanho, certo? Era assim, ficou assim. Crescimento em número. 1, vira 2, virou 4, virou 8 e por aí vai. E além disso, no caso de indivíduos com reprodução sexuada, existe a meiose. A meiose é uma conversão de uma célula somática em células germinativas. Que no caso, uma célula N vai dar origem, ou uma célula 2N vai dar origem a 4 células N. Isso acontece com os gametas, né? No caso dos animais, ovócito secundário e espermatozoide. O ovócito secundário só se torna óvulo quando ele é fecundado. Então, quando ele quando ele é produzido, ele ainda é um ovócito secundário. Mas um dia vocês vão aprender isso. Caso um dia vocês virem biólogos, né? Enfim. A vida precisa de um gatilho energético. Energia essa que primeiramente provém da nossa estrela, o Sol, mas que após diversas conversões no meio, geotérmica, química, enfim, acaba sendo armazenada nos seres vivos na forma de carboidratos, amido ou glicogênio, e lipídios, óleos vegetais e triacilglicerol, é a nossa famosa gordura, certo? Sabe aquela gordura da picanha ali, pá, que vai passar na farofa ali, que ninguém viu até hoje? Ou aquela gordura, tipo essa aqui, ó.
quando você tá meio gordinho, pá, aquela gordura amarela, show de bola, isso aqui se chama triacilglicerol, beleza? Tem outros animais que armazenam outro tipo de gordura. Eu peguei o mais padrão, assim, né? E por que eu coloquei esses dois? Amido e glicogênio e lipídios óleos vegetais triacilglicerol. Porque o amido e os óleos vegetais são reservas energéticas dos vegetais. E o glicogênio e o triacilglicerol são reservas de energia dos animais. Belezinha? Vamos lá. Carboidratos são menos energéticos que lipídios, porém mais fáceis de serem quebrados pelo organismo. Certo? O armazenamento de energia se difere entre os seres vivos. Os animais armazenam gordura no tecido adiposo e glicogênio nos músculos e no fígado, certo? Já as plantas armazenam amido nas raízes, tubérculos e sementes e óleos nas folhas e nas sementes. Organismos unicelulares não armazenam energia em forma de carboidratos ou lipídios, e ao invés disso armazenam a molécula pronta a ser quebrada, como ATP, que a gente também utiliza o ATP, só que a gente armazena o triacilglicerol, e aí o triacilglicerol vai ser convertido em carboidrato para depois virar ATP para ser quebrado em ADP. Então, lá nos micro-organismos, como eles já são bem pequenininhos, já são mais simples, eles já armazenam a molécula pronta. Então, trifosfato de adenosina, né, que é o ATP, e o NADH, que é o dinucleótido de nicotinamida e adenina. Vocês lembram disso aqui na sala, pessoal? Que eu falei que eu dava 10 para quem soubesse o nome dessa molécula aqui? Eu ia dar 10 porque ninguém ia saber, nem eu não vou lembrar. Daqui 10 minutos eu não vou lembrar o nome disso daqui. Vocês só precisam saber do NADH. E isso aqui é só o informativo, tá? Fiquem em paz quanto a isso. Nos organismos complexos, o objetivo é converter as reservas energéticas em ATP para a produção de energia, quebrando-as em ADP mais P. Aí tá, por que se o negócio é ADP mais P, então vamos lá. Trifosfato de adenosina em difosfato de adenosina, tá aí beleza. E por que tem um PI? É porque esse I indica que o fósforo é inorgânico, mas ele é um fósforo como qualquer outro, entendeu? Porque ele não tá ligado a um fósforo, ele não tá ligado a um composto orgânico quando ele se separa. Aí eu coloquei as moléculas aqui para vocês entenderem, né? Essa é a molécula de triacilglicerol. Essa é a molécula de amido. Essa é a molécula de glicogênio. Você pode ver que é bem parecido. É bem parecida com a molécula de amido, né? Bem parecida mesmo. Essa é a molécula do NADH. Essa é a molécula do ATP. Coloquei esse ômega 3 e 6 aqui porque eles também podem aparecer tanto em alguns animais como peixes, né, principalmente, ou em vegetais. Então você. E aqui são diversas fórmulas de óleos vegetais pra você ver. Por isso que eu não coloquei um nome específico, porque cada planta vai armazenar um tipo de óleo. Então eu coloquei óleos vegetais. Mas você imagina, olha só que doideira. O tanto de óleo, tipo de óleo vegetal que tem. Tá. Prosperidade da vida, de novo. A gente ainda tá nesse tópico, né? A evolução é um processo pelo qual o organismo, como espécie e não apenas como indivíduo, se adapta às condições do meio e reproduz passando essas novas características e hábitos, esses ensinados, às futuras gerações. Mas peraí, hábito ensinado? Como assim? Então, não é passado os hábitos ensinados na forma da reprodução, é na forma da criação. Então, por exemplo, se eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu faço muito bem. Jogar Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, certo? Inclusive, tô esperando um novo jogo aí que vai sair depois de 17 anos. Enfim, eu jogo bem pra caramba. Supondo que eu tenho um filho, esse filho não vai jogar bem pra caramba porque eu também jogo, entendeu? Então, esses ensinados aqui indicam hábitos. E como isso pode auxiliar na evolução? Por exemplo, a higiene. A higiene é um hábito. A higiene não é uma coisa inerente ao ser humano. Deveria ser, mas não é. É um hábito. Então, se eu tenho melhores hábitos de higiene, a probabilidade de eu ter doenças é muito menor. Então, a probabilidade de eu viver mais para me reproduzir também é maior. Entendeu? Tanto na questão de conseguir um cônjuge, um parceiro, quanto na questão mesmo simplesmente de sobrevivência. Porque você tem menos doença, você vive mais. Você vive melhor também. Então, é uma junção de características herdadas com características adquiridas. Mas muito cuidado nesses hábitos e características adquiridas, porque isso aqui é ensinado durante a vida. Ele não é incorporado à genética no momento da formação do ser. Então, próximo tópico. Temos como exemplo da evolução a microevolução e a macroevolução. Exemplo, resistência bacteriana a antibióticos. É uma microevolução. Andorinhas com asas mais curtas para desviar de obstáculos. É uma microevolução.
Imunidade natural a patógenos herdada, sim, isso acontece inclusive através de vacinas, é uma microevolução. E a especiação, que é a formação de novas espécies, é uma macroevolução. A microevolução não é um fenômeno alterno à macroevolução, e sim parte da mesma. A macroevolução nada mais é que o acúmulo de inúmeras microevoluções. Sim, antes de ocorrer uma especiação, antes de ocorrer a especiação, as diferenças eram poucas, até se passarem milhares ou milhões de anos e virar outra coisa. Tipos celulares e tipos metabólicos. A divisão entre os seres vivos baseada nas células é feita da seguinte maneira. Os indivíduos procariontes. Aqui eu falei, lá atrás eu não tinha dito da questão da célula. Unicelulares, com DNA circular, organelas soltas, né? Quando há essas organelas, né? Quando tem alguma. No citoplasma e plasmídeos são pertencentes ao reino Monera. Ou seja, bactérias heterótrofas, cianobactérias autótrofas e árqueas autótrofas. Já os eucariontes, DNA envolto por núcleo, organelas complexas, unicelulares ou pluricelulares. E sim, existem eucariontes unicelulares, por exemplo, protozoários e leveduras, que já são do grupo dos fungos. São todas as outras formas de vida pertencentes aos outros reinos: protista, fungo, vegetal e animal. Os vírus atualmente não são classificados como seres vivos, visto que a comunidade científica considera a célula como menor unidade de vida e o vírus não possui nenhuma. Vírus atualmente são considerados como seres não vivos parasitas genéticos. Seres autótrofos são seres que produzem o próprio alimento através dos elementos inorgânicos somados aos orgânicos livres presentes no meio. Exemplo, plantas não parasitas, que são fotossintetizantes. Sim, existem plantas parasitas que não fazem fotossíntese. Cianobactérias, fotossintetizantes, e árqueas, quimiosintetizantes. Essas árqueas são micro-organismos que vivem em regiões extremas, tanto de extrema temperatura, extrema pressão, extrema acidez. E elas acabam, como não chega luz nesses locais, né? Então elas não têm como fazer fotossíntese. Então elas fazem a quimiossíntese a partir dos compostos que existem ali nas fumarosas vulcânicas. Seres heterótrofos precisam extrair seus recursos nutricionais de outros seres, seja via predação, decomposição ou parasitismo. Exemplo, animais carnívoros, predação. Animais herbívoros, sim, eles também predam vegetais. Então também não deixa de ser uma predação. Apesar de que o nome mais assim seria herbivoria, mas querendo ou não é uma predação de uma espécie perante outra. Bactérias e fungos, parasitismo. Plantas parasitas, parasitismo. Fungos e bactérias decompositores, decomposição. Os vírus praticam o parasitismo, mas como visto no slide anterior, eles não são considerados seres vivos. Agora a gente vai para os níveis de organização. A organização dos seres vivos envolve desde a estrutura mais basal de um elemento químico, o átomo, até o planeta onde esses seres habitam, a biosfera. No caso, a gente só conhece uma, que é o nosso planetinha Terra. Mostrando assim que a... Nossa senhora. Era pra colocar vida e eu escrevi viva. Sensacional. Depois eu vou corrigir o slide, pessoal. Isso aqui era pra ser vida, tá bem? Mostrando assim que a vida, né? Que a Viva é foda, Viva é empresa de ônibus, tem aqui. É mais que a soma dos seres vivos, compreendendo os blocos fundamentais até o ambiente onde os seres vivos habitam. Do constituinte mais fundamental ao mais abrangente, a vida se organiza da seguinte maneira: átomo, molécula, organela celular, célula, tecido, órgão, sistema, indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Esse Viva tá me incomodando que vocês não têm ideia. Desculpa, pessoal, mas sabe como é que é, né? O professor já chega errando no primeiro dia, é embaçado. Aí aqui essa imagem, pra ficar mais fácil o entendimento. E eu coloquei o Noeste porque era o slide que eu tinha pronto, mas essa aula não é para o Noeste. Pessoal, se vocês gostaram, deixa aquele like caprichadíssimo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais aí, ativa o sininho das notificações e para qualquer dúvida pode usar o campo de comentários aqui ou me perguntar lá na aula mesmo, beleza? Valeu, falou, tamo junto, é nóis!